Olá, fonos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre 5 dicas para empreender na fonoaudiologia? Quem aqui se considera empreendedor? Quem sabe quais são algumas dicas importantes para a gente falar sobre saber empreender no mundo da fono, que é um mundo específico, é um mundo particular, é um mundo que tem relação com a saúde e que tem as suas especificidades. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas especificidades, que não é a mesma coisa que empreender em outras áreas, né? E quando a gente fala da área da saúde, nós temos que olhar com muito carinho para o empreendedorismo, porque ele é real, ele é bom, ele é saudável e nós estamos lidando com um público que está em um momento sensível de dor. Então, é importante ter esse alinhamento entre empreender e ser ao mesmo tempo da saúde. Vocês concordam comigo? Tô vendo o pessoal chegando. Thaís, bem-vinda. Carla, Deise, bem-vindas. Podem fazer pergunta, fiquem à vontade. Vamos falar um pouquinho então sobre esse mundo empreendedor da área da saúde, principalmente na fono. A fono não tem, né, na sua graduação, pelo menos dentro das disciplinas, algo sobre empreendedorismo, né? Na minha opinião, seria essencial ter disciplinas sobre empreender. Então, é muito comum a gente ficar meio perdido, né? Nossa, me formei, eu acabei minhas pós e agora? O que eu faço, né? Eu quero abrir um negócio, eu quero de repente fazer um projeto, mas não sei nem por onde eu começo. Como é que é esse mundo de empreender? A gente conversa às vezes com colegas, amigos da faculdade de outras áreas, eles já têm um pouquinho mais de base, porque eles são da administração, porque eles são de alguma área que lida com financeiro, fizeram economia, então eles já têm alguma ideia desses outros lados que o empreendedor tem que ter também. Então, o principal é você ser bom na sua técnica, para você poder entregar valor para o seu paciente, para o seu cliente. Não adianta nada você também se matar de estudar empreendedorismo, você ser super bom de marketing, se na hora ali de entregar o valor ele não existir. Então, na minha opinião, o mais importante é você ser bom no que você faz, é você estudar sempre, é você sempre inovar, é você entender que a saúde, ela gira rápido, as novidades vêm, então sempre estejam atentos ao que é novo e, ao mesmo tempo, também estudar o mundo empreendedor, porque também não adianta você ser excelente na técnica, mas você não saber fazer a gestão do seu espaço, dos seus projetos, você ficar perdido nesse ponto. Então, tudo é uma questão de alinhamento. A gente tem que alinhar a fono profissional, a parte técnica, a fono empreendedora do mundo dos negócios que entende sobre e sabe fazer uma boa gestão do seu consultório, da sua empresa, dos seus projetos. Tudo bem? Me contem, vocês têm alguma dificuldade específica nesse sentido? Vamos falar hoje sobre 5 dicas. Eu selecionei 5 principais, mas se vocês tiverem alguma pergunta sobre alguma questão que não esteja dentro dessas 5 dicas, podem perguntar à vontade, ok? Então, a primeira coisa, bom, eu quero empreender, eu me formei, eu terminei minhas pós, eu vou iniciar ali no mercado de trabalho. O que eu faço, Lu? Primeira coisa, você tem que identificar quais são os seus pontos fortes e para que área você vai. Bom, eu sou da área da voz e da comunicação, então eu vou começar a pesquisar sobre esse mercado. Como funciona a voz e a comunicação no mercado de trabalho? Aonde os fonoaudiólogos da área atuam? Né? Quais são os lugares que eles estão? Quais são o perfil de cliente? Como que é o perfil de cliente para esse público que eu busco? O que eu preciso saber para atender bem esse público? Quais são as especificidades desse público, as necessidades específicas dele que um outro não tem? Por exemplo, a minha área de voz e comunicação, a maioria é adulto, né? Eu atendo muito voz profissional. Adulto, voz profissional tem algumas demandas que quem atende linguagem infantil não tem. Tanto em relação a eu montar o meu espaço físico, quanto em relação às dores, às queixas. Então, por exemplo,
ansiedade no trabalho, se comunicar com pessoas da equipe, a questão de ascensão de cargo, né? Você entender quais são os seus pontos fortes e de melhoria de comunicação para você ter uma ascensão, mostrar que você sabe a técnica. Isso eu tô falando dos meus clientes, tá? Quando a gente faz treinamento. Então, são pontos que são dores, são queixas desse público da voz profissional, da comunicação profissional. Se você atende uma criança que, por exemplo, tem síndrome de Down, não tem nada a ver com essa dor. A dor é outra, né? A dor tem relação com a linguagem, a dor tem relação com a parte de articulação, com a musculatura, com a língua, por exemplo. Então, as dores são diferentes. Então, a dica número 1 que eu vou dar hoje para vocês é: entenda qual é a área que você quer, de preferência se especialize, não que você não possa ser generalista, mas o generalista ele vai olhar o todo e uma hora ele vai ser aquela porta de entrada que depois encaminha para os especialistas, veja onde você quer estar, né, nessa ordem, mas de preferência o especialista do consultório particular é melhor, porque você vira referência naquilo, né? A gente tá num mundo hoje em que a gente tem que se especializar, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter uma visão geral. Imagina se chega alguém no meu consultório com uma queixa de voz e a pessoa tem problema auditivo e eu sequer pergunto se ela ouve bem. Eu sou fonoaudióloga. Antes de eu ser especialista em voz e comunicação, eu sou fonoaudióloga. Então, aí vai mais uma dica, que é você ter um olhar abrangente, você ser generalista, mas também ser especialista. Então, é importante você ter um olhar geral para você saber, opa, o que é comigo, o que é responsabilidade minha que eu vou pegar para atender e o que não é meu, o que eu não tenho essa competência e vou passar para o meu colega da outra área para ele atender, para fazer um check-up, às vezes nem vai precisar, mas se tem uma queixa ali, é meu papel, é minha responsabilidade fazer isso. Faz sentido para vocês? Tô vendo o pessoal entrando, bem-vindos, Rebeca, Bruno, tem um nome que eu não sei, Feranastácio, deve ser Fer, né, de Fernanda? Bem-vindos. Ok, então, muitos fonos perguntam, e aí, o que é melhor? É melhor terminar a faculdade e já se especializar? Ou é melhor eu ser generalista primeiro, né, pegar uma experiência prática e depois me especializar? Depende. Onde você vai querer trabalhar no final das contas? Quais são os seus planos? Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho tá bom. Então, primeiro você tem que ter um plano. Esse plano não vai ser rígido, esse plano não vai ser igual o tempo todo, durante a jornada vão ter caminhos aí que às vezes vão ser até inesperados e muitas vezes até melhor do que você planejou, mas é importante você traçar um plano, é importante você falar, bom, eu sou da voz profissional, então eu vou atender o quê? Eu vou atender cantor, eu vou atender professor, vou atender radialista, locutor, tô puxando mais pra minha área, tá bom? Mas levem pra de vocês também. Tá bom, onde estão essas pessoas? O que essas pessoas precisam? Bom, para eu ser um fonoaudiólogo dessa área, então eu vou ter que buscar instrumentos que me ajudem a atender voz profissional. Instrumento não é o mais importante. Até respondi uma caixinha esses dias que a pessoa me perguntou sobre os instrumentos de trabalho. Os instrumentos de trabalho vão ser consequência disso que eu tô falando agora. De que área você vai atuar, quem que você vai atender, qual que é a dor desse paciente e a partir daí, da dor dele, do que ele precisa e o que você vai fazer para ajudá-lo nesse processo é que você vai saber os instrumentos. Tem fonos que idealizam, nossa, eu vou comprar tudo de tudo para depois começar a atender. Não, entenda primeiro o perfil do seu paciente. A partir desse perfil e das dores dele, você vai investir no seu consultório, no seu espaço para suprir isso, para dar conta de atender bem nisso. Eu sou muito a favor de que uma fono que sabe atender bem, ela atende com e sem instrumento. Lógico que o instrumento vem para ajudar. Lógico que, por exemplo, fazer uma técnica de trato vocal semiocluído, de repente sem instrumento, fazer um VU é uma coisa. Agora, usar um canudinho, usar um tubo, usar outras coisas, já ajudam, né, por várias questões. Então, assim, é legal ter um instrumento? É, mas sem ele dá para se virar? É para dar. Porque às vezes esse cliente não vai ter condição de ter esse instrumento de apoio na hora. Às vezes ele esqueceu, às vezes você até deu para ele usar em casa e ele não levou para usar. Então, quais estratégias você, como um bom terapeuta, vai dar para o seu cliente se virar nos 30 com mais condições, que seria quando ele leva o kit dele ali para o treino dele, e sem condições?
Até porque, dependendo da sua escolha, você vai lidar com diferentes faixas etárias, diferentes faixas também de quanto ganha e quanto pode gastar para investir nas coisas. A gente, como profissional, tem que ter essa sensibilidade. Então, foquem no atendimento. Se você quer ser um bom empreendedor, você tem que ser muito bom na técnica e aprender a atender muito bem o seu cliente, o seu paciente. Além disso, o que mais que a gente tem de dica para dar? A questão da qualidade e da segurança. Nós somos da área da saúde. Então, nós precisamos e devemos ter um cuidado até para a gente estar em ordem aí com as leis, né? De atender bem o nosso paciente no nosso espaço, seguindo tudo que é relacionado às regularidades. Nós precisamos tomar cuidado com infecções também. Então, assim, o paciente chegou, lave suas mãos, né? Se você, de repente, for trabalhar com a parte da boca dele, põe uma luva, né, use espátula, enfim, a fono tem várias áreas, mas é muito importante você olhar para esses detalhes. Às vezes na correria, não deixe a pressa ser inimiga desse cuidado, porque isso é essencial para a sua qualidade de atendimento, e esses detalhes fazem a diferença, que nem são tão detalhes assim, né, tem coisa que é essencial, que nem pode fazer sem. Então assim, tenha esse carinho com o cuidado na qualidade do seu paciente, com a segurança do seu paciente, né? Se não pode usar o mesmo, por exemplo, a mesma máscara que você usou para um paciente no outro, cada um tem que ter a sua, né? Até o copo tem que ser descartável, para que eles bebam água em copos diferentes. Eu gosto das coisas não descartáveis, mas é melhor que seja descartável, porque um vai pôr a boca lá, por mais que você higienize esse copo, não é a mesma coisa do que você pegar um outro copo. Então, aí é uma dica em relação a uma segurança para um passar doença para o outro, ainda mais se o seu público é um público que costuma estar doente, costuma, de repente, estar gripado, né, com rinite, sinusite, enfim, ok? Então, segunda dica, foco na qualidade e na segurança do seu paciente. Olhe para isso com muito carinho, porque isso faz diferença. Deixa eu só dar uma olhada. Nada de pergunta, pessoal? Vamos continuar, então? Dica número 3. Inovação e tecnologia. A fonoaudiologia, ela avança. Então, tem coisas, por exemplo, quando eu estava na faculdade, né, eu já pensava em voz, eu comecei com os exercícios sem muitos instrumentos de apoio. E fui aprendendo sobre alguns. Nas pós, nos estudos, nos artigos, a gente vai aprendendo a lidar com alguns instrumentos que agregam e facilitam a vida do nosso paciente e do nosso cliente. Então, por exemplo, Ribeirão Preto é uma cidade muito seca, a umidade do ar é muito seca. Então, para os meus clientes pacientes de Ribeirão Preto, eu passo sempre a inalação, lógico que eu vou avaliar o caso de cada um, mas mais vezes ao dia do que um cliente que more na praia, que more num lugar mais úmido. Então, é um detalhe que você usa o instrumento de forma específica para cada caso, mas que você sabe que vai ajudar na qualidade no caso vocal do seu paciente. Então, você tem que inovar, você tem que usar a tecnologia a seu favor. E cuidado com as modinhas. Tem muita coisa que vem que é uma moda, é um boom, é uma novidade. Estude, aguarde, espere ter artigos que você fale, bom, esse artigo é muito bom, é confiável, eu já tenho aonde me basear. Para você também não ir fazendo as coisas desesperadamente. Você tem que entregar resultado para o seu cliente. Você não tem que ser a fono da modinha. Tudo que aparece está no seu consultório. Vai fazer curso com pessoas que são referência na área. Nem se você tiver que guardar um pouco mais de dinheiro aí no começo para conseguir fazer o curso com as pessoas referências. Cuidado para também não desesperar e só apagar fogo, sabe? De verdade, tenha calma, capriche, faça as coisas com estratégia. Aprenda com quem sabe o que está fazendo, né? Tem muita gente boa aí, disposta a ensinar com um monte de curso legal. Invista. Lu, se você tivesse que investir em uma coisa no seu consultório, você tem que escolher uma coisa, o que você escolhe? Eu escolho o curso. Eu escolho artigo. Eu escolho aprender sempre. Eu escolho estudar sempre. Eu não escolho o microfone top de última geração. Isso é segundo ou terceiro lugar.
O principal é você ter conhecimento, é você saber o que você está fazendo, tá? E não ter todos os instrumentos do mundo e saber mexer mais ou menos neles, ou fazer tudo para todo mundo igual. Não. Cada ser humano é um. O que é excelente, o que dá super resultado para um paciente, às vezes não dá nada para o outro, até negativo. Então, isso é importante, isso é essencial. Essa inovação e essa tecnologia alinhada a esse atendimento personalizado. Faz sentido para vocês? Muito bom. Dilmara, bem-vinda. Deixa eu ver se tem pergunta, ok. Então, vamos lá. O pessoal me pergunta em relação a parcerias. Então, abri caixinha, né, desde a última live, e mais de uma pessoa me perguntou sobre parcerias. Lu, como é que eu faço parceria? Lu, como que eu entro em contato com alguém que eu possa fazer parceria? E eu vou aprofundar um pouco mais o assunto. Deixa eu até pegar um relógio aqui depois para ver o horário, senão eu passo. Mas eu vou falar um pouco sobre isso, porque é uma preocupação que eu vi que é comum. Vamos lá. Parceria é um dos pontos do empreendedorismo. Ninguém faz nada sozinho. Você tá sozinho no seu consultório, se você tem um consultório seu, se você não tá dentro de uma clínica, e no momento do atendimento, de qualquer jeito, você tá sozinho. Mas você não trabalha sozinho. Você precisa de parceiros, até porque o seu trabalho tem a sua parte, tem a parte que é do colega. Então, vamos lá. Fono da voz. Tem que ter o otorrino ali. É o otorrino que vai fazer o exame de laringe, é o otorrino que vai verificar rinite, sinusite, se tem que entrar com medicação ou não. Cada um fazendo bem o seu trabalho. Então, uma das áreas importantes para fono da voz, por exemplo, é ter parceria com bons otorrinos. Fono de linguagem infantil, pediatra. Você precisa ter parceria com pediatra. Psicopedagogo, pedagogo, psicólogo. Sempre pensar qual é a necessidade do seu paciente, do seu cliente. O que ele precisa, além do que você faz? Parcerias. Tá, Lu, mas e aí? E aí, me fala de como eu vou resolver isso, como é que eu vou fazer as parcerias? Bom, primeiro, eu até pus uma caixinha. Não é para pedir namoro no primeiro encontro, que fica esquisito. Imagina, eu pego, ligo para um otorrino que nunca ouviu falar de mim, nem me conhece. Oi, doutora Maria, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luísa, eu sou fonoaudióloga da área da voz, eu vi que você é otorrino. Vamos fazer uma parceria? Como que isso soa para vocês? Imaginem que vocês é a doutora Maria. Às vezes ela até é mais aberta, fala, vamos tentar, ok? Mas, gente, marca um café com a pessoa, vê se ela tá alinhada. Primeiro você tem que fazer uma pesquisa. Do mesmo jeito que você tem que pesquisar a necessidade do seu cliente, você também tem que pesquisar as parcerias. Sabe por quê? Quem você indica para o seu cliente, para o seu paciente, é uma extensão da confiança que o seu paciente tem em você. Se ele fala, Lu, me indica um otorrino, e eu vou lá e indico um otorrino que não vai atendê-lo bem, ele vai voltar aí para mim e falar, não gostei, não me atendeu bem, não achei legal. Pega mal para você. Foi você que indicou. Então, você tem que fazer primeiro uma pesquisa de quais são as profissões que conversam com a sua e que esse atendimento multi-interdisciplinar vai agregar para o seu paciente, para o seu cliente. Quem são os profissionais dessas áreas que têm uma forma de trabalho, um alinhamento com o seu? Que forma de trabalho? Que alinhamento? O jeito que ele atende. Se você tem alguma parceria com convênio, do mesmo convênio. O tipo de cliente que ele tem. Então, eu sou fono da voz profissional. É interessante eu buscar otorrinos que saibam atender voz profissional. Não é tão interessante, por exemplo, eu ter parceria com um otorrino que é especialista em audição, sendo que eu sou especialista em voz. Eu tenho que procurar o quê? Otorrinos que focaram mais em laringologia. Faz sentido? Melhor ainda, otorrinos que estudaram a parte para os cantores de voz cantada. Tem otorrinos que trabalham com artistas. Olha que bom, que maravilha. Vai ser muito mais fácil conversar com ele e trocar figurinha.
Troquem figurinha com essa parceria. Parceria não é só um indicar para o outro, é manter um relacionamento, lembra? Primeiro encontro não pede em namoro, você tem que criar um relacionamento para depois pedir em namoro. Começou a namorar, tem que manter o namoro, né? Namorou, acabou, não precisa fazer mais nada, é só um indicar o outro, não. Então você começou a ter um contato com esse possível parceiro, marcou um café, né, conversou sobre o que vocês têm em comum, alinhou essa questão de demandas dos pacientes, se ele também tem necessidade de indicar para você, se ele percebe isso. Então, tem profissionais que já estão prontos para essa parceria, tem profissionais que acham que não precisa muito. Quem você vai escolher para ser seu parceiro? Um já está pronto, o outro você tem que passar por todo um processo de educação, de explicar para ele a necessidade para depois começar. Não que seja errado, mas vai passar por um tempo aí maior, certo? Começou as parcerias, ter clareza no que é essa parceria, como que ela funciona, qual que é a sua expectativa, qual que é a expectativa do outro. Eu brinquei do namoro, mas é parecido. Manter esse bom relacionamento, conversar sobre os pacientes em comum, discutir o caso, observar, daí por isso que eu coloquei até numa caixinha técnica de comunicação. Comunicação é assim, maravilhoso, porque a comunicação vai fazer você saber, perceber o seu tempo de fala, o seu tempo de escuta, o tanto que o outro está se dedicando para essa parceria, o tanto que você está se dedicando, de repente combinar um horário melhor para um mandar mensagem para o outro. Hoje em dia o WhatsApp é um facilitador, o e-mail, né? Não precisa toda hora ir tomar um café e ligar, porque, né, Deus quiser, vocês não vão ter nem tempo para isso, vai estar com a agenda cheia, e ele também, esse parceiro também, ok? Lu, existe uma técnica, existe um protocolo, existem vários, mas eu tô passando aqui para vocês o mais importante, né? Estamos numa live de 30 minutos, tô passando o mais importante para vocês darem conta aí de já terem uma perspectiva do que fazer, ok? Vamos lá então, vamos seguir. Próximo, vamos retomar? Então, primeira dica, o que brilha os seus olhos como fono e qual que é a necessidade dessa área, desse perfil de paciente, dessa área que você escolheu se dedicar. Segunda dica, foco na qualidade do seu atendimento e na segurança do seu paciente. Terceira dica, inovação e tecnologia. Esteja sempre em dia, estude sempre, observe, tenha bons mentores, troque figurinha. Hoje eu fiquei muito feliz porque eu tô aqui no Rio de Janeiro, a viagem, aproveitei para dar uma mentoria, aproveitei para receber uma mentoria, fui numa mentora muito querida, dar um abraço nela, a gente se conheceu pessoalmente porque eu sempre fiz cursos online com ela e mentorias também, fui mentorada por ela. Então, como é importante, como ela é especial para mim, porque ela é uma mentora, além de muito querida, que me ajuda ali numa troca. Senão fico só eu no consultório lendo 1000 artigos, fazendo 1000 cursos e outras fonos que estão na mesma situação, né? E outras fonos que têm mais experiência que você. Elas não podem te auxiliar numa troca, numa discussão de caso? Para você saber, bom, eu tô pensando tudo isso, eu tô fazendo tudo isso. Será que tá faltando mais alguma coisa que eu possa fazer para o meu paciente ter mais resultado? É importante nós termos troca. Nós somos uma classe que, como qualquer outra, precisa ter troca. Ninguém vai perder paciente porque está ajudando o colega. Pelo contrário, eu sou aquela que até falo, olha, tem que ter sintonia com o profissional, né? O paciente vai procurar aquele profissional que ele tem mais sintonia, seja eu, seja outra fono. O importante é ele ir num fono, não ficar sem assistência. Eu tenho pacientes que já mudaram de cidade e que para esse perfil era importante o presencial, ele não se adapta ao online. O que eu faço? Procuro fonos da onde ele vai. Algumas cidades eu até já tenho parcerias com outras fonos, né? Às vezes o pessoal pensa muito em parceiro que seja multi, né? Médico, pediatra, otorrino, né? Gastro eu tenho também, porque minha área tem muito refluxo, né? Pessoal da voz. E só que esquece das próprias fonos. Eu indico para fono da áudio, eu indico para fono da disfagia, eu indico para fono da linguagem. Por quê? Porque eu sou especialista em voz e comunicação. Se aparecer uma queixa de pais, né, com uma criança que talvez esteja aí dentro de um espectro autista,
vem para mim já com essa fala, eu explico, falo, olha, minha especialidade é voz e comunicação, mas eu tenho colegas que eu confio e gosto muito do trabalho, eu vou passar o contato para você. Se chega uma criança rouca no meu consultório, que a queixa foi voz, mas que eu vi que tem outras questões além que são de outras áreas, eu indico para esses meus parceiros trabalharem essas áreas. E muitas vezes eu falo, vai primeiro nele, depois você volta para voz, ou a gente alinha. É um olhar amoroso e cuidadoso com o seu paciente. Você não pode, de jeito nenhum, pensar no seu paciente, no seu cliente, com possessão. Ah, ele é meu. Ai, nossa, ele é meu, não pode ir com o outro. Não. Você é uma pessoa que está lá para ajudá-lo. Seja você, seja para indicar alguém, você é um caminho ali. Um caminho para ele se curar, para ele melhorar, para você indicar outros profissionais. Você é um caminho na vida dele. Você vai ajudar ele nesse caminho. Então, muito cuidado, principalmente quando está no começo, para não ficar no medo da escassez. Porque o medo da escassez vai te deixar preocupado em não perder o paciente. E você é um bom profissional se você não tem essa visão. Se você está preocupado em resolver o problema do seu paciente. Certo? Bora lá então, o que mais que a gente tem que falar? A gente já foi para 3 dicas, né? O que a gente pode falar como dica a mais, além disso? Além das parcerias, né? Na verdade, eu falei das parcerias também, que é a 4ª dica. 5ª dica, as burocracias e a lei. Quando você se forma, quando você vai entrar no mercado, liga para o seu conselho. Se atualiza de tudo que você precisa para você estar dentro da lei. Até que ponto, converse com um contador, até que ponto você vai ser autônomo, vai usar seu CPF, até que ponto você vai abrir um CNPJ, a partir de que valor você precisa fazer essa transição. Olha o lado empreendedor aí, ó, gritando. Essa parte é uma parte que, pelo perfil dos profissionais da saúde, muitas vezes não gostam muito dessa parte. Mas se você quer crescer, se você quer ter sucesso, se você quer ter agenda cheia, você precisa olhar para isso. Não adianta você achar que vai só atender que vai dar tudo certo. Não, você vai atender muito bem, você vai dar o seu melhor, você vai estudar pra caramba, você vai pegar os seus próprios casos como estudo para melhorar para os outros, né? Porque eu falo que vira um giro do bem. O que você pegou para isso daqui deu certo com esse, eu tenho um caso que é parecido, também vou aplicar nesse, vou ver se vai dar certo, vou estudar para ver se os artigos, os estudos, os cursos estão indo para esse mesmo caminho. Você fica num giro do bem. Vou fazer mentorias com pessoas que já têm mais tempo de carreira, já são mais especialistas que eu, enfim, para trocar uma figurinha, enfim. Tá nessa roda, maravilha. Mas e o resto? Quanto é que você ganha? Quanto é que você gasta? Como é que estão as burocracias? Quais são as leis? O que pode fazer? O que não pode fazer? O que é ético? O que não é ético? Ok? É muito específico de cada área também, algumas formas de trabalhar, né? O tempo de cada sessão varia de acordo com cada área. De repente, uma criança ficar 1 hora no consultório, talvez ela canse muito. Será que para essa criança é 40 minutos? Eu vejo muito o perfil dos meus clientes. Lógico que agora, né, que eu já tenho bastante experiência, eu consegui ter um tempo que fica bom para todo mundo. O meu é 1 hora, tá? Mas tem cliente que é mais rápido, tem cliente que tem um ritmo diferente. Então, tem cliente que rapidinho, tem cliente que não, tem cliente que demora mais para fazer os exercícios, que tem mais dúvidas. Então, assim, o importante é você dar atenção, é você dar conta de atender bem. Ó, uma pessoa aqui, integrar instituto, tudo bem? Muitos pediatras mandamos mensagens para agendar e ir apresentar o trabalho, eles nem respondem. Ok, vamos dizer, deixa eu pegar um outro exemplo. Vamos dizer que você precisa comprar água, que na sua casa é galão de água. E você liga lá pro lugar do galão de água e fala, liga pra comprar água, sua água acabou. Não atendem, você manda mensagem no WhatsApp. Não atendem, o que você faz? Quais são suas opções? Pode responder aqui se vocês quiserem. O que você faz? Você precisa de água? E aí? Nada? Você tem algumas opções. Ou você vai até lá e se apresenta, né? E no caso, né, no exemplo que eu dei, pede a água e leva a água embora, leva o galão para sua casa, resolve o problema.
ou você procura outro lugar que venda água. No caso aí do Integrar Instituto que me perguntou, mando mensagem para os pediatras, muitos nem respondem. Você pesquisou esse pediatra, se ele está alinhado com você? Para mim, estar alinhado comigo, com a Luísa, ele tem que responder mensagens, porque eu respondo. Ele não ligar muito para isso ou nem te responder, quais são as interpretações, algumas possíveis interpretações. Isso. Peraí, isso aí. Peraí que eu já volto. Quais são as possíveis interpretações disso? Ou ele não liga muito para isso, para ele não é importante fazer essa parceria, ele simplesmente nem te responde, que no meu ponto de vista não é legal, né? Acho que a educação, você responder mensagens é importante, mesmo que seja uma recusa, pelo menos você agradece, mas enfim. Ou ele tá na correria ali, ele nem viu sua mensagem. O que você pode fazer? Você pode ir até lá, conversar com a secretária, se apresentar, deixar algum material, se disponibilizar. Tem técnicas. Eu vou passar uma hora para vocês essas técnicas, que eu preciso de horas, daí não vai dar para terminar agora, que inclusive meu tempo já acabou, mas eu vou fechar esse ponto. Ok? Então, primeira coisa, se a pessoa nem responde, se a pessoa não está com vontade de ter parcerias, nem perca tempo, você vai gastar sua energia à toa, mas tente um pouco mais, ok? A Seixas Eliane falou assim, vou em outro lugar, ir pessoalmente, as duas coisas, tá? Primeiro, se você acha que aquele lugar, né, aquele pediatra, no caso do exemplo que ela deu, tá muito alinhado com o seu trabalho, pelo que você vê das postagens, tem um bom atendimento, trabalha de uma forma parecida, tem a mesma linguagem que você, atende mais ou menos o mesmo público que você quer tentar mais um pouco, porque vai que ele só não viu a mensagem, vai até lá e converse. Mas eu acho que não vale a pena, Lu, eles são muito fechados, é muito burocrático, então será que tá alinhado com você mesmo? Você quer lidar com esse tipo de profissional? Que depois vai te dar trabalho. Você vai mandar uma mensagem para trocar experiência? Olha, tô atendendo o paciente, percebi isso, como é que tá aí? Cri, você não vai ter resposta. É esse tipo de relacionamento que você quer? Eu não quero, eu prefiro nem fazer parceria assim. Eu sou aquelas que tentam um pouquinho mais sempre pra ter certeza, sabe? Mas não deu certo, bola pra próxima. Tem um monte de pediatra aí que valoriza o trabalho do fonoaudiólogo, que sabe que precisa dele, que vê mais resultado nos pacientes dele, esperando bons fonos se apresentarem. Vamos procurar gente alinhada, não vamos perder tempo com quem não vale a pena, não. Tenta mais um pouquinho, tá? Mas assim, com limite, se respeitando sempre, se valorizando. Nossa classe tem que se valorizar. Do mesmo jeito que a gente precisa indicar para o pediatra também precisa indicar para o fonoaudiólogo. Eu tô dando um exemplo aqui dentro das perguntas, tá? Valorizem, façam material caprichado, mostrem o seu valor. A gente tem técnicas de comunicação para isso, para ajudar, para ter uma comunicação legal nessa hora de relacionamento, né? Então, quando a gente fala do mundo empreendedor, dentro da comunicação, a gente tem vários lugares. Então, um lugar é esse lugar de equipe que a gente fala, que é troca de pessoas que estão alinhadas. No caso de quem é autônomo, de quem tem o seu próprio consultório, a equipe são os parceiros, porque você não tem uma equipe ali junto com você no dia a dia, você e o paciente. Mas os médicos são parceiros, os psicólogos são parceiros, no meu caso, professores de canto são parceiros, ok? Então, como se relacionar com esses parceiros? Vocês não estão no mesmo patamar? Vocês não são parceiros? Então, o relacionamento tem que ser como? No mesmo patamar de parceria, né? Não é um aqui, outro aqui, aqui. Então, a linguagem tem que ser de parceria, o tipo de pergunta e resposta tem que ter uma troca de parceria, tem que ser equilibrado, tá? Não vale a pena você ficar se esforçando para quem acha que tá aqui, você aqui e não te dá muita moral. Ele também precisa de você, se lembre disso. Se valorize, mostre o seu valor, ok? Então faz isso, depois você me conta o que aconteceu, se deu certo. Pensa, onde será que você está errando? Será que você está errando na forma de comunicar? Será que você não está nem chegando na comunicação? Se não está chegando, tenta outra via para tentar chegar. Não conseguiu chegar, troca, ué. Você já tentou? De um jeito ou de outro? Quais são os canais que a gente tem de comunicação? Telefone, e-mail, presencial, né? Marcar uma reunião online, enfim. Ok? Bom, gente, acabou meu tempo.
Eu espero que vocês tenham gostado. Vou abrir caixinha de perguntas. Se vocês tiverem perguntas a partir do que a gente conversou hoje, façam perguntas. Anúncios pagos, o que você acha? Eliane, eu não tenho nada contra anúncios pagos, tá? Eu particularmente nunca fiz. Sempre foi o boca a boca que o pessoal fala, tá? Anúncios pagos fazem parte do marketing. Só olha com carinho para onde você vai investir nisso, se esse lugar que você vai comunicar tá alinhado com o jeito que você trabalha, se não vai ficar você no meio de um grupo que não tem nada a ver, entendeu? Só nesse ponto, mas eu não tenho nada contra, não. Sempre pensando na classe que nós estamos de área da saúde, tá? Para tá alinhado, assim, para não ficar muito a fono perdida lá no anúncio, no meio de anúncio de casa, sei lá, tô chutando, entendeu? É legal a fono tá onde? No meio de anúncios entre a área da saúde. Ah, tem um TO anunciando, tem uma fono anunciando, tem um pediatra anunciando, daí tudo bem, tá conversando ali. Então, aonde você vai anunciar é um ponto importante, tá? Não tenho nada contra, não, nunca fiz. Mas, fique esperta com isso, ok? Então, pra fechar, né, meu perfil professor, eu gosto sempre de revisar. Vamos lá? Quais são as 5 dicas que eu passei hoje? Quem lembra? Vamos ver se vocês estão bons de memória. Quais são as 5 dicas? Se não lembrarem, eu falo. Bora lá. Dica número 1. O que te brilha os olhos na área. Seja bom nisso, tenha técnica e entenda as dores do seu paciente, do seu cliente, que é isso que vai te dar um norte para as suas necessidades dentro do seu espaço e tudo mais. Dentro dos cursos que você vai escolher e tudo mais. Foco na qualidade e na segurança. Vise sempre o bem-estar do seu paciente, não tenha preguiça de nada, faça por ele melhor do que você gostaria que fizessem por você, ok? Inovação e tecnologia, estar atento à evolução, né? As coisas mudam, as coisas melhoram, se você não acompanhar, você fica para trás, porque graças a Deus a gente evolui e essas tecnologias vêm para facilitar o nosso atendimento e o paciente fica mais satisfeito porque ele tem mais resultado, certo? Construa uma rede de parcerias, troca, ganha-ganha ali, não é assim, é assim, ok? Burocracias e estar dentro da lei, isso antes de você começar qualquer coisa, tem que ir atrás dessa parte, porque senão você começa errado, pode dar ruim ainda, pelo amor de Deus, né? Conselho, você acabou de formar, você já começa, né, a ir atrás das burocracias do conselho, pergunte pro conselho se alinhe para ter o seu espaço, alvará, toda essa parte, ok? Também é essencial, é básico, né? Você não pode estar fora da lei para trabalhar, até para você dormir tranquilo no seu travesseiro, ok? Pessoal, feliz que vocês ficaram até o final. Vou abrir caixinha, quem tiver mais dúvida, estarei lá respondendo. Um abraço a todos e boa noite. Até a próxima!